Olá, caros alunos, estamos aqui para fazer a correção da atividade proposta, né, atividade de percurso da nossa aula de número 15, parte 2. Né? E a nossa proposta inicial é a seguinte, né? Estamos a questão número 9, né, que diz o seguinte: com base na tabela da página 146 do livro, aponte o PIB total do NAFTA em 2017, o percentual da participação do PIB estadunidense nesse total. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar ir até a tabela, né, que mostra o PIB, né, dos países, né, que compõem o NAFTA, e verificar ali, né, qual é o PIB total do NAFTA 2017 e a participação estadunidense nesse percentual aí, né? Tá ok? Então vamos lá na página, até a página 146, que diz o seguinte, ó, olha só. Vamos ver aqui. Estamos na página 146. E aqui está a tabela, né? País do NAFTA, população, PIB e DH em 2017. Mas o que não interessa é o PIB, né? Então a questão é para a gente indicar qual é a participação estadunidense, né, no PIB aí. Bom, a gente pode verificar o seguinte, que o PIB total do NAFTA em 2017 foi de aproximadamente 22 trilhões, né? 22 trilhões, que é a soma, né, desses valores aqui, ó, 0,4, 1,7 e 1,2, dos quais 87%, né, foram produzidos pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele tem uma participação percentual de quase 90%, né, do PIB do NAFTA, esse bloco econômico, né, que é o NAFTA, né, tá ok? Muito bem, vamos retornar então aqui para a questão, para a página 152. Vamos agora para a questão de número 10. E a questão de número 10 diz o seguinte, olha só. O que torna o sudeste do Canadá, né, o sudeste do Canadá, junto aos Grandes Lagos e o Vale do Rio São Lourenço, a principal concentração industrial do país? Que tipo de indústrias estão localizadas nessa região? Estamos falando do Canadá, né? Então, bom, o que torna eficiente, né, essa área aí, junto aos Grandes Lagos, né, e o Vale do Rio São Lourenço, não é nada mais, nada menos do que o eficiente sistema de transporte rodoviário, ferroviário, marítimo, lacustre, né? E é uma região que faz fronteira, né, ou seja, fronteiriça com os Estados Unidos, né, que ela obrigou, né, importantes investimentos, né, principalmente por parte dos Estados Unidos, que vai dinamizando, né, as cidades e o setor industrial no seu entorno ali, né, dessa região do Vale do Rio São Lourenço e dos Grandes Lagos, né? E as indústrias, né, que estão atuando ali são várias, né, vários setores que elas atuam. Siderúrgico, por exemplo, automobilístico, químico, né, de papel, eletroeletrônico, né, e estão vinculados principalmente aos chamados tecnopólogos, que são centros, né, de pesquisas, né, altamente avançadas. Tá ok? Então, essa é a resposta da questão número 10. Agora vamos à página 153, né? A página 153, e nós vamos para a seguinte questão, né? Questão de número 12, né? Em que diz assim, ó, na página 12, página 152, questão número 12. Observe o gráfico e leia com atenção as afirmativas a seguir. Marque a incorreta e explique qual é a incorreção. Né? Nesse caso, o que a gente tem aí? Nesse caso, a gente tem... nós temos um gráfico, né, que mostra para a gente aí a projeção das mudanças na composição da população dos Estados Unidos, né? E aí a gente tem aqui, ó, esse gráfico aqui é um gráfico, né, de coluna, né? Aí ele mostra para a gente aqui o percentual na vertical aqui, na horizontal o ano, e aqui os grupos, né, asiáticos, né, que compõem a população estadunidense, negros, hispânicos e brancos, né? Como você vê que os brancos são maioria, seguido pelos hispânicos, negros e menor grupo, né, os asiáticos, né? Então vejamos aqui. Vamos então
ler as alternativas A, B e C e verificar qual delas está incorreta e verificar por quê. Bom, nesse caso, o que a gente tem aqui? Né? A população hispânica é a que terá maior aumento na participação da composição étnica populacional estadunidense. Essa é uma afirmação. A segunda diz assim: em 2050, a população branca não hispânica, ou seja, descendentes de espanhóis, né, sobretudo mexicanos, né, será inferior a 50% do total da população do país. E a C, que diz assim: a participação dos asiáticos, né, na população, participação dos asiáticos no total da população se manterá a mesma ao longo do período. Bom, então a gente precisa fazer uma análise dessas alternativas aí e verificar qual estaria correta. Bom, o que a gente verifica aí? A gente verifica basicamente o seguinte, que a gente tem 3 alternativas que nos mostram claramente, né, a composição dessa população, né, população hispânica, né, como a gente pode verificar aqui, né, a hispânica, negra, asiática e branca. Então a gente precisa marcar o que? Alternativa incorreta e explicar por quê. Bom, o que a gente tem aí? A gente tem, na verdade, né, a alternativa que está errada é a alternativa C. Por quê? A participação dos asiáticos no total da população se manterá a mesma ao longo do período. Né? Por que a C está incorreta? Porque a população asiática vai crescer entre 2010 e 2050, né? Já passados 21 anos aí, né, praticamente, ela vai passando de 5% da população para 9% apenas, né, aproximadamente, né, da população dos Estados Unidos. Então ela não chegará, não se manterá a mesma, mas ela terá uma variação nesse período aí. Tá legal? Muito bem. Então vamos agora para a questão de número 14, que eu pedi até para que vocês deixem no mural, para que vocês verificassem, né, que eu coloquei, houve um erro de digitação, eu coloquei 13, mas é na verdade 14, eu fiz essa observação. Espero que vocês tenham visto ela, né? E a questão é a seguinte, ó. Observe os dados da tabela referente aos países da América do Norte e em seguida responda as questões. Vejamos aqui então, ó. População da América do Norte. Então nós sabemos que é Canadá, Estados Unidos e México. Então, aí a gente tem aí a América do Norte, a população e seus indicadores sociais. E aí nós temos três grupos de países, né? A, vamos chamar B e C. Essa população é de 36 milhões em 2017. Né? Essa aqui é a B, 129,2 e a C, 324,5. Né? E onde a mortalidade infantil por mil nascidos vivos em 2016, na A é 4,3, na B é 12,6 e na C é 5,6. E a expectativa de vida é 82,5 aqui, né, para A, 77,3 para B, e para C são 79,5. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai observando esses dados aí, né, referente aos esses três países aí que estão colocados como A, B e C, e vamos responder as questões, né, A, B e C aí. Bom, com base em seus conhecimentos, a letra A, né, com base em seus conhecimentos e dados da tabela, identifique os países A, B e C. Então, quais seriam esses países aí? Nós sabemos que que compõe ali, né, numa sequência assim, de sentido norte-sul, Canadá, Estados Unidos e México. Quem seriam esses países aí? Bom, a gente verifica que A corresponde ao Canadá, o B ao México e C aos Estados Unidos. Tá legal? Isso porque esses dados mostram claramente, né, identificando esses países aí, né? Por exemplo, né, população, né, longevidade, etc. Vamos a B agora. Dos indicadores sociais da tabela, em quais o Canadá se apresenta em melhor condições que os Estados Unidos? Bom, a gente verifica nos indicadores, né, de mortalidade infantil, né, que é 4 por mil no Canadá, contra 5, né, por mil nos Estados Unidos, né, e também na expectativa de vida, né, o Canadá tem uma expectativa de vida melhor do que os Estados Unidos, né, que é em torno de 82,6, e os Estados Unidos apenas 79,6
também, né, em termos de idade, tá ok? Muito bem, vamos à última questão agora, que é a letra C. Classifica os países apresentados na tabela em desenvolvidos ou emergentes, de acordo com a regionalização segundo o nível de desenvolvimento. Então, agora a gente vai dizer se eles são desenvolvidos, se eles são ou emergentes, né, de acordo com o nível de desenvolvimento aí, sobretudo econômico. Bom, o que a gente verifica aí? De acordo com a regionalização, levando o nível de em consideração o nível de desenvolvimento, o Canadá e os Estados Unidos são os países chamados desenvolvidos e o México um país emergente. Tá ok? Então são essas questões. Espero que tenham compreendido e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.